Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux partager como j'ai appris à parler français. Bom dia a todo mundo. Hoje eu vou compartilhar como eu aprendi a falar o francês. O francês não é uma das línguas mais simples, mais práticas para se aprender. Mas a gente tem certa sorte, porque o francês também vem da língua do latim, como o português, o espanhol, o italiano. Então a gente acaba encontrando certas similaridades, palavras que se aproximam e às vezes palavras que são praticamente idênticas, tirando, é claro, a pronunciação, la prononciation. Então a gente vai aprendendo primeiro a descobrir o que é igual, o que parece com o português. É claro que o primeiro passo é o mais básico, é a gente aprender a politesse française, que é os bons modos, a educação, é o falar bom dia, com licença, perdão, monsieur, madame, senhor, senhora. Isso é extremamente importante. Mas, falando no meu caso específico, antes de vir para a França, era muito difícil eu conciliar algum tempo de estudo. Então, às vezes eu estudava uma semana, conseguia me aplicar 1, 2 semanas, depois eu deixava um pouco de lado. E eu, na verdade, eu utilizei de alguns aplicativos disponíveis na internet, e como também alguns sites, vídeos no YouTube. Mas um aplicativo que me ajudou para minha base, onde eu consegui avançar bastante, foi com o aplicativo Duolingo. No Duolingo você pode aprender o inglês, o francês, o italiano, o alemão. E eu achei muito interessante para mim, porque na minha dinâmica eu não tinha muito tempo, então eu conseguia fazer ali 5, 10 minutos de francês, e isso me ajudou mais na frente. Mas uma vida corrida, né? Família, 3 crianças, trabalho, então a coisa foi não tanto quanto eu gostaria de ter avançado no Brasil antes de chegar aqui. E é lógico, né, gente? Você pensa que já fez 10, 15, 20 lições do Duolingo e já sabe alguma coisa do francês. Mas só caindo, né? Quando você chega, você dá de cara com a língua, né? Aí você vê que você não sabe falar nada. Então vem o medo, você trava. E realmente eu tinha pouquíssimo vocabulário. Mas como isso não é novidade para ninguém, para que você venha aprender uma língua, você não pode ter medo. E você tem que buscar sempre a conversação. Mesmo que você fale com palavras soltas, mas dentro de um gestual, de uma expressão, de um contexto, você acaba sendo entendido. Então, quando a gente chegou aqui, eu e minha família, nós não falávamos o francês. E fomos, assim, aprendendo a colocar o francês em prática. Na base missionária, quando eu cheguei, existem muitas nacionalidades. Então, o inglês e o francês, e também tinha um grupo latino e espanhol, né? Então, da América do Sul. Então, havia, durante as reuniões, 3 mesas, tanto do francês, quanto do inglês e do espanhol. E eu, recém-chegado, acabei ficando na mesa da tradução do espanhol. E eu percebi que por eu ter pouco contato durante o dia, naquela ocasião, eu passava fazendo algumas atividades meio que sozinho, então acabava não tendo um contato legal com a língua. Então eu decidi me lançar ao escuro, a você não compreender praticamente nada. Então eu saí da mesa da tradução
e comecei ao ouvir o francês. E eu acho assim que foi muito interessante isso para mim, porque a gente aprende a falar primeiro ouvindo, né? A gente ouve, observa e depois a gente imita, repete, fala. Foi assim que todos nós aprendemos, né, falar o português. Então, não seria muito diferente aprender uma outra língua, ouvindo, observando os lábios, as expressões. E eu comecei a praticar uma coisa que me ajudou muito, que quando eu ouvia aquela frase que eu não entendia, eu repetia aquela frase na minha cabeça. Então a pessoa terminava de falar uma coisa e eu repetia, tentava repetir. E assim eu fui avançando, participando de reuniões. É claro que depois a gente recebia um e-mail mostrando ali de todos os pontos que foram tratados na reunião. Então, o meu primeiro objetivo era absorver a língua francesa. Outra coisa que me ajudou muito foi também as músicas, né? Ouvir música, acompanhar a legenda da música. Aqui na base missionária nós temos tempo de louvor, então toda segunda-feira foi a oportunidade assim de absorver muito o francês através da música, através do louvor, da adoração em francês. Foi algo assim que me ajudou também muito. Outra coisa que também eu poderia pontuar, que é buscar ter o contato com as pessoas, né? Mesmo que você repita sempre as mesmas frases, né? daquela abordagem, você aprender a falar sobre o clima, você falar que se você está cansado, se você não está cansado, se você trabalhou muito, se você está com fome, esses assuntos que alimentam uma conversa, né? Se você não dormiu bem, se você está com alguma dor, se você viu alguma coisa engraçada. Então isso estimula uma conversa, né? Porque as pessoas te olham como estrangeiro e elas ficam meio que bloqueadas de puxar um assunto com você. Então quando você abre essa porta, isso facilita tanto para você quanto também para a pessoa que quer de alguma forma ter contato com você, mas vai ser muito mais difícil para ela, para um europeu, puxar o assunto com você, sabendo que você não sabe falar a língua dele. E uma coisa que acontecia muito comigo era que as pessoas tentavam falar comigo em inglês e eu não falo inglês, né? Então a gente só tinha mesmo a opção do francês. Ou aprendi o francês ou era o francês. E essa necessidade é que nos ajudou muito. A gente observa alguns anglofônicos que são aqui do nosso contexto, que eles demoram um pouco mais para aprender, porque ficam em contato constante com o inglês, né? Então a chance que ele tem de aprender o francês vai ser menor, porque precisa abrir mão da língua. Então a gente não teve escolha, não tinha ninguém aqui falando português, então a gente abraçou o francês. Uma coisa também interessante é que os franceses, eles gostam de ver que você está tentando aprender a língua deles, entendeu? Então se você fala desculpa, eu não sei falar ainda direito, desculpa pelo meu francês, eles vão dizer y a pas de problème, y a pas de souci, c'est très bien, je comprends. Ele vai dizer não tem problema, tá tudo bem, eu tô compreendendo, eu consigo te entender, você tá avançando. E porque eles gostam de ver esse esforço. Uma das coisas também que facilita pra gente, que facilitou pra gente aqui na França, é o fato de nós sermos brasileiros. Então quando a gente se apresenta e fala que é do Brasil, no meu caso que eu venho do Rio de Janeiro, então de cara já tem
vários assuntos, é falar da praia, é falar da natureza, é falar do futebol, falam do carnaval, falam do samba, alguns conhecem bem a cultura brasileira. Então isso assim facilita muito para a gente esse contato, essa proximidade instantânea, graças ao fato de nós sermos brasileiros. Mas uma das nossas maiores preocupações aqui em relação ao aprendizado da língua não era nem tanto o quanto eu demoraria para aprender ou minha esposa, mas nós, como temos 3 crianças, 3 filhas, a gente se preocupava muito em relação à adaptação delas na escola, como seria minha filha mais velha num colégio maior, tendo muitas disciplinas e tendo que aprender o francês e estudar as disciplinas normais, como qualquer outra criança. É claro que no início ela teve um certo acompanhamento, mas a gente mora numa região que não tem muitos imigrantes, então não tem aqueles programas como as grandes cidades têm, de classes especiais e tal. Então aqui foi com a cara e com a coragem, e graças a Deus as nossas filhas assim surpreenderam, principalmente a Luísa, que é a do meio, que foi alfabetizada aqui. E Luísa, ela fala o francês como as crianças daqui, então ela não tem assim nenhum sotaque estrangeiro, né? E a gente assim fica muito feliz por ver elas avançarem na língua, né? Então elas têm a herança da nossa língua, o português. A gente só fala português na nossa casa, a gente nunca falou francês entre nós aqui em casa, e isso é bom porque mantém o português, e lá fora elas falam, se comunicam com o francês. E engraçado é a nossa filha menor, que ela diz assim, ela tem 4 anos, a Alicia, ela diz: é a nossa língua ou a língua da escola? Para eu falar na língua da escola, é o francês que ela associa à escola, né? A língua que ela aprende na escola. O francês é uma língua muito charmosa, mas a gente encontra alguns desafios, principalmente no fazer o bico e o R do francês. Mas você vai se acostumando, até porque a gente também não tem aquela obrigação de falar um francês perfeito. O que importa é você aprender a se comunicar de uma maneira gentil, respeitosa, polida, não falar certas coisas que eles venham a entender como uma forçação de intimidade ou falta de respeito. É por isso que é muito importante aprender logo de início a politesse francesa, e é só essa questão mesmo de você se comunicar, porque nós somos estrangeiros, carregamos o nosso sotaque, e isso aí não tem como negar. Eu acredito que fica até mais charmoso, né, a gente deixando o nosso sotaquezinho ali, calibrando no francês. Bom, eu espero que isso tenha matado um pouco a curiosidade sobre como a gente aprendeu a falar o francês. Eu esqueci de falar que em 5, 6 meses, nesse ritmo, eu já compreendia o francês, eu já falava. É claro que eu não falo ainda um francês perfeito, mas eu espero que em 10 anos, daqui a 7 anos, eu esteja com o francês bem melhor. Mas já dá para comprar uma baguete.